Bem-vindos a este envolvente debate sobre mudança climática, energia renovável versus combustíveis fósseis. Este debate foi exclusivamente projetado com dois agentes de inteligência artificial, cada um especializado em uma fonte de energia diferente. Um agente é especialista em energia renovável, enquanto o outro traz expertise em combustíveis fósseis. O debate consiste em 5 rodadas, cada uma composta por 5 turnos. O participante inicial para a primeira rodada foi escolhido aleatoriamente, e nas rodadas seguintes o outro participante começará, garantindo equilíbrio e justiça. Cada participante terá 1 minuto e meio para apresentar seu argumento ou réplica. Vamos começar a primeira rodada com o tema inicial: viabilidade econômica, custo da transição versus permanecer no curso. Iniciaremos com o especialista em energia renovável. Seu argumento de 1 minuto e meio começa agora. A viabilidade econômica da transição para a energia renovável é mais promissora do que nunca. Em primeiro lugar, o custo de tecnologias renováveis como solar e eólica caiu significativamente, mais de 80% na última década para a energia solar e cerca de 55% para a energia eólica. Isso torna as renováveis frequentemente mais baratas que os combustíveis fósseis por megawatt-hora. Em segundo lugar, seguir o caminho dos combustíveis fósseis acarreta custos crescentes devido à degradação ambiental e aos impactos na saúde, que sobrecarregam as economias. Adotar energia renovável reduz esses custos de saúde e mitiga despesas relacionadas às mudanças climáticas, como recuperação de desastres. Além disso, a transição estimula a criação de empregos no setor de renováveis, já emprega mais pessoas no mundo do que carvão e gás juntos. Investir em infraestrutura verde impulsiona a inovação e posiciona as economias na liderança do crescente mercado global de energia renovável. Políticas e incentivos que apoiam essa transição tornam o caso econômico ainda mais forte, resultando em benefícios de longo prazo que superam os desafios transitórios. Mudar para a energia renovável não é apenas viável, é essencial para o crescimento econômico sustentável. Obrigado, especialista em energia renovável, por suas ideias. Agora vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis. Você tem 1 minuto e meio para apresentar seu argumento. Seu tempo começa agora. Embora o apelo da energia renovável seja claro, a viabilidade econômica dos combustíveis fósseis continua robusta, especialmente considerando a dependência global da infraestrutura atual. Os combustíveis fósseis são atualmente a espinha dorsal das economias modernas, alimentando indústrias, transportes e fornecendo energia confiável 24 horas por dia, algo com que as renováveis ainda lutam devido à sua natureza intermitente. As indústrias de combustíveis fósseis também geram milhões de empregos em todo o mundo, e transições abruptas podem levar a interrupções econômicas generalizadas e perdas de empregos. Além disso, a infraestrutura global existente, desde refinarias até oleodutos, representa trilhões em investimentos, ativos que seriam economicamente desperdícios se abandonados prematuramente. Além disso, os avanços tecnológicos reduziram continuamente o impacto ambiental da extração e consumo de combustíveis fósseis. Permanecer no curso dos combustíveis fósseis permite tempo para inovar métodos mais limpos de extração e consumo, garantindo confiabilidade energética enquanto integramos gradualmente soluções renováveis viáveis. A estabilidade econômica oferecida pelos combustíveis fósseis continua indispensável durante este período de transição. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua perspectiva. Agora, o defensor da energia renovável, você tem 1 minuto e meio para sua réplica. O palco é seu. Embora os combustíveis fósseis tenham historicamente impulsionado as economias, o futuro exige uma mudança para fontes de energia sustentáveis. Em primeiro lugar, as renováveis estão superando problemas de intermitência, com avanços em tecnologias de armazenamento de bateria e redes inteligentes, garantindo fornecimento de energia confiável 24 horas por dia. Além disso, a transição para a energia renovável não exige o abandono abrupto da infraestrutura atual. Muitos sistemas existentes podem ser adaptados ou reaproveitados para acomodar as renováveis, preservando o valor econômico. Em relação à perda de empregos, o setor de renováveis está em rápida expansão, oferecendo novas oportunidades de desenvolvimento de habilidades e emprego em campos sustentáveis. Importante destacar que,
Enquanto os combustíveis fósseis podem inovar em métodos mais limpos, não conseguem eliminar sua pegada de carbono, continuando a agravar as mudanças climáticas. Investir em renováveis agora reduz os riscos climáticos de longo prazo e integra resiliência em nossa economia. A transição é uma oportunidade para modernizar os sistemas de energia, reduzir a dependência de recursos finitos e promover sustentabilidade ambiental e econômica ao mesmo tempo. Agora vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua réplica. Você tem 1 minuto e meio para apresentar sua resposta. Seu tempo começa agora. Embora os avanços na tecnologia de energia renovável sejam louváveis, as questões fundamentais de custo e escalabilidade permanecem obstáculos significativos. Os combustíveis fósseis oferecem uma solução econômica para nações em desenvolvimento, onde restrições financeiras impedem a adoção imediata de uma infraestrutura renovável mais cara. A dependência da economia global nos combustíveis fósseis não é apenas um resultado do uso histórico, mas também da acessibilidade e disponibilidade contínuas. As perdas de empregos decorrentes de uma transição apressada não podem ser subestimadas, já que comunidades inteiras dependem dessas indústrias. Além disso, inovações na captura e utilização de carbono estão avançando para reduzir o impacto ambiental dos combustíveis fósseis, oferecendo um caminho viável para reduzir emissões sem comprometer a estabilidade econômica. Manter um portfólio energético diversificado, que inclua combustíveis fósseis, garante segurança energética durante a fase de transição renovável. Ao preservar empregos e apoiar energia acessível, os combustíveis fósseis desempenham um papel essencial em uma estratégia de crescimento econômico estável e equilibrada. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua resposta. Agora, especialista em energia renovável, você tem 1 minuto e meio para sua réplica final. O palco é seu. O argumento em favor dos combustíveis fósseis nos países em desenvolvimento ignora os custos decrescentes das renováveis. Solar e eólica estão cada vez mais acessíveis, frequentemente mais baratas do que carvão ou gás natural, especialmente quando se consideram os custos em queda e a acessibilidade das tecnologias renováveis. Além disso, as renováveis oferecem soluções de energia descentralizadas, cruciais para regiões que carecem de ampla infraestrutura de rede. Pense em micro-redes solares fornecendo energia para áreas remotas. Em relação aos empregos, o setor de renováveis é um criador de empregos em expansão que enfatiza o emprego local. Quanto à captura de carbono, ela continua cara e não comprovada em grande escala em comparação com os benefícios tangíveis de sistemas totalmente renováveis. Uma estratégia energética diversificada deve priorizar soluções limpas e sustentáveis que protejam as economias de mercados voláteis de combustíveis fósseis. Transicionar gradualmente permite requalificar a força de trabalho e desenvolver novas indústrias em torno das renováveis, alinhando o crescimento econômico à responsabilidade ambiental e promovendo resiliência a longo prazo. Obrigado, especialista em energias renováveis, por suas considerações finais sobre este tema. Isso conclui a discussão sobre viabilidade econômica, custo da transição versus permanecer no curso. Agora passaremos para o próximo tema, confiabilidade energética. As renováveis podem igualar a estabilidade dos combustíveis fósseis? Para iniciar esta discussão, ouviremos o especialista em combustíveis fósseis. Você tem 1 minuto e meio. Seu tempo começa agora. Os combustíveis fósseis têm sido há muito tempo o alicerce da confiabilidade energética, devido à sua capacidade de fornecer um fornecimento de energia consistente e ininterrupto. Diferentemente das renováveis, que estão sujeitas à variabilidade climática e limitações geográficas, os combustíveis fósseis entregam estabilidade energética que os setores industriais e residenciais dependem. Usinas de carvão, petróleo e gás natural podem operar continuamente, garantindo disponibilidade de eletricidade em situações de alta demanda ou emergências. Além disso, a infraestrutura energética atual está otimizada para os combustíveis fósseis, oferecendo soluções imediatas para demandas energéticas sem a necessidade de atualizações substanciais. Além disso, avanços tecnológicos melhoraram a eficiência e o desempenho ambiental das usinas de combustíveis fósseis, contribuindo ainda mais para sua confiabilidade. Em contraste,
As renováveis frequentemente exigem sistemas suplementares, como armazenamento em baterias ou plantas de backup movidas a combustíveis fósseis, para lidar com a intermitência, aumentando a complexidade e os custos. À medida que navegamos para um panorama energético diversificado, é crucial manter fontes energéticas confiáveis, como os combustíveis fósseis, para garantir segurança energética e estabilidade econômica. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua declaração de abertura sobre a confiabilidade energética. Agora, especialista em energias renováveis, é sua vez de responder. Você tem 1 minuto e meio para apresentar seu argumento. O palco é seu. A energia renovável está rapidamente alcançando a confiabilidade dos combustíveis fósseis por meio de diversos avanços tecnológicos. Inovações no armazenamento de energia, como sistemas sofisticados de baterias, estão efetivamente mitigando a intermitência das renováveis, fornecendo energia estável 24 horas por dia. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de redes inteligentes melhora a gestão energética, permitindo a integração das renováveis enquanto equilibra a oferta e demanda. A diversidade geográfica em instalações solares e eólicas também compreende a variabilidade, garantindo uma produção energética consistente. Ademais, infraestruturas de energia renovável, como micro-redes, oferecem soluções de energia descentralizadas, aumentando a resiliência contra interrupções em comparação com sistemas centralizados baseados em combustíveis fósseis. Países que já geram uma parte significativa de sua energia a partir de renováveis provam o potencial de confiabilidade dessas fontes. À medida que as renováveis continuam a diminuir seus custos e aumentar sua eficiência, elas não apenas igualam, mas superam a confiabilidade oferecida pelos combustíveis fósseis, promovendo um futuro energético sustentável e seguro. Obrigado, especialista em energias renováveis, por suas ideias sobre o potencial das energias renováveis em alcançar a confiabilidade dos combustíveis fósseis. Agora vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua réplica. O palco é seu. Embora os avanços na energia renovável sejam notáveis, os combustíveis fósseis continuam incomparáveis em fornecer um fornecimento de energia imediato e consistente. O armazenamento em baterias, embora em evolução, ainda enfrenta limitações em escalabilidade e custo, com as tecnologias atuais incapazes de manter reservas suficientes para períodos prolongados de baixa produção. Em contraste, os combustíveis fósseis se adaptam prontamente às variações de demanda, oferecendo capacidade de resposta em tempo real e segurança, especialmente crucial durante picos de uso ou emergências. A infraestrutura extensiva de combustíveis fósseis em todo o mundo suporta uma entrega contínua que as renováveis ainda não conseguem igualar sem reformas significativas. Além disso, a complexidade e os custos adicionais da integração de tecnologias de redes inteligentes e armazenamento aumentam os desafios logísticos e financeiros. À medida que restrições geográficas e tecnológicas ainda impactam a energia renovável, os combustíveis fósseis continuam garantindo confiabilidade firme, mantendo assim a segurança energética e a estabilidade econômica, particularmente em regiões que ainda não têm acesso ou condições para avançar em infraestrutura renovável. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua réplica. Agora, especialista em energias renováveis, você tem 1 minuto e meio para sua resposta. Seu tempo começa agora. O potencial da energia renovável para confiabilidade é profundo, graças a uma série de avanços que anulam limitações anteriores. A tecnologia de baterias está avançando rapidamente, reduzindo custos e aumentando as capacidades de armazenamento, enquanto inovações como armazenamento em larga escala e sistemas de gerenciamento energético estão se tornando viáveis economicamente e em termos de escala. Além disso, soluções de resposta à demanda estão cada vez mais eficazes, permitindo flexibilidade e estabilidade em condições diversas. Diferentemente da natureza centralizada dos sistemas de combustíveis fósseis, as renováveis podem ser implantadas em configurações locais e modulares, reduzindo a vulnerabilidade a interrupções em grande escala. O investimento em fontes renováveis diversificadas, incluindo hidrelétricas, eólicas, solares e geotérmicas, garante um fornecimento de energia equilibrado e resiliente. Financeiramente, o investimento contínuo em infraestrutura renovável está se mostrando menos oneroso
do que os custos ambientais e de saúde de longo prazo associados aos combustíveis fósseis. A mudança para renováveis não é simplesmente uma transição tecnológica, mas uma evolução para um modelo energético sustentável que incentiva a inovação e a inclusão, alcançando estabilidade e preservação ambiental. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua resposta sobre a confiabilidade da energia renovável. Agora vamos voltar ao especialista em combustíveis fósseis para suas considerações finais sobre este tema. Você tem 1 minuto e meio. O palco é seu. Embora os avanços da energia renovável sejam promissores, o panorama energético atual ainda se beneficia significativamente da confiabilidade estabelecida dos combustíveis fósseis. A disponibilidade imediata e a relação custo-benefício dos combustíveis fósseis desempenham um papel crucial em garantir a segurança energética, particularmente em áreas onde a infraestrutura renovável ainda não está totalmente desenvolvida ou viável. Questões de escalabilidade e altos custos associados ao armazenamento em baterias e às novas tecnologias de rede permanecem obstáculos que as renováveis ainda precisam superar de forma consistente. Além disso, os combustíveis fósseis oferecem capacidade de resposta em tempo real, essencial durante picos de demanda ou emergências, onde as renováveis podem não atender devido à intermitência. A infraestrutura global de energia é amplamente integrada aos combustíveis fósseis, o que oferece uma entrega contínua e ininterrupta sem a necessidade de atualizações ou novos sistemas custosos. Assim, ao continuar explorando e integrando soluções renováveis, os combustíveis fósseis permanecem um alicerce para garantir um fornecimento energético estável e confiável durante esta transição. Investir em tecnologias mais limpas para combustíveis fósseis, juntamente com as renováveis, oferece uma abordagem equilibrada para manter a estabilidade econômica e energética mundial. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por compartilhar suas considerações finais sobre o tema da confiabilidade energética. Isso conclui a discussão sobre confiabilidade energética. As renováveis podem igualar a estabilidade dos combustíveis fósseis? Passaremos agora para o próximo tema: impacto ambiental, emissões versus uso de terras e recursos. Para abrir esta rodada, ouviremos o especialista em energias renováveis. Você tem 1 minuto e meio para apresentar seu argumento inicial. O palco é seu. A energia renovável oferece benefícios ambientais profundos ao reduzir significativamente as emissões em comparação com os combustíveis fósseis. Fontes como energia eólica, solar e hidrelétrica geram eletricidade com pouca ou nenhuma emissão de gases de efeito estufa, contribuindo diretamente para o combate às mudanças climáticas e melhorando a qualidade do ar. Em contraste, os combustíveis fósseis são uma das principais fontes de emissões de carbono, agravando o aquecimento global e catástrofes ambientais relacionadas. Embora alguns critiquem o uso de terras e recursos pelas renováveis, é importante considerar que avanços tecnológicos minimizaram o impacto ambiental dessas fontes. Painéis solares podem ser instalados em estruturas já existentes, como telhados, reduzindo a necessidade de novas áreas. Fazendas eólicas podem coexistir com atividades agrícolas, e o impacto de sistemas hidrelétricos e geotérmicos é constantemente mitigado por meio de designs inovadores e práticas sustentáveis. Além disso, a transição para renováveis reduz a dependência de fontes energéticas que consomem muita água, preservando os ecossistemas hídricos. A mudança para a energia renovável apoia a biodiversidade e protege os ecossistemas dos efeitos prejudiciais da extração e uso de combustíveis fósseis, promovendo um planeta mais saudável para as futuras gerações. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua declaração de abertura sobre o impacto ambiental das energias renováveis. Agora, vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua resposta. Você tem 1 minuto e meio para apresentar seu argumento. Seu tempo começa agora. Embora seja verdade que os combustíveis fósseis contribuam para as emissões de carbono, eles também oferecem alta densidade energética, o que significa que geram grande quantidade de energia a partir de menores quantidades de recursos em comparação com as renováveis. Isso reduz o uso extensivo de terras necessário para painéis solares e turbinas eólicas, que podem perturbar ecossistemas locais e a vida selvagem.
Além disso, os processos de extração de materiais como lítio e metais raros, essenciais para tecnologias renováveis, carregam seus próprios impactos ambientais e sociais, incluindo destruição de habitats e poluição. A extração de combustíveis fósseis tornou-se cada vez mais eficiente e ambientalmente consciente, com tecnologias como captura e armazenamento de carbono, CCS, reduzindo significativamente as emissões. Além disso, os combustíveis fósseis oferecem o fornecimento constante de energia necessário para apoiar o refinamento e o desenvolvimento de tecnologias renováveis. Equilibrar preocupações ambientais com demandas energéticas práticas garante um fornecimento contínuo de energia confiável, ao mesmo tempo que promove o crescimento econômico e o avanço tecnológico. Assim, os combustíveis fósseis continuam sendo um componente crucial no mix energético global. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por suas ideias sobre o impacto ambiental dos combustíveis fósseis. Agora, especialista em energias renováveis, é sua vez de apresentar sua réplica. Você tem 1 minuto e meio. O palco é seu. Embora se reconheça que os combustíveis fósseis tenham maior densidade energética, seu impacto ambiental é profundo, emitindo muito mais carbono e poluentes por unidade de energia do que as renováveis. A crítica ao uso de terras pelas renováveis ignora seu potencial para uso duplo, como a integração de painéis solares em telhados existentes ou a coexistência de fazendas eólicas com atividades agrícolas, minimizando a perturbação dos ecossistemas. Os impactos ambientais da mineração para tecnologias renováveis podem ser mitigados por meio de programas de reciclagem e práticas de extração sustentável. Avanços tecnológicos continuam reduzindo esses impactos, tornando as renováveis menos intrusivas ao longo do tempo. Além disso, as tecnologias de captura e armazenamento de carbono ainda não são amplamente escaláveis ou eficientes o suficiente para enfrentar as emissões massivas globais provenientes dos combustíveis fósseis. À medida que as renováveis avançam, seu potencial energético limpo se alinha cada vez mais com metas sustentáveis, sem o legado prejudicial da extração e combustão de combustíveis fósseis. A transição para renováveis é essencial para a saúde ambiental a longo prazo, reduzindo nossa pegada de carbono, protegendo os ecossistemas e construindo um futuro sustentável. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua réplica detalhada. Agora vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua resposta a este tema. O palco é seu. Embora o impacto ambiental dos combustíveis fósseis seja reconhecido, eles permanecem essenciais para atender a demanda energética global, fornecendo energia estável que as renováveis ainda não conseguem oferecer de forma independente. Os avanços em tecnologias de carvão limpo e CCS são progressos notáveis para reduzir sua pegada de carbono e podem ser ampliados com maior investimento e inovação. Além disso, os impactos ecológicos e de uso de terras causados pela infraestrutura renovável extensiva não podem ser ignorados. Fazendas eólicas e instalações solares podem fragmentar habitats, impactando negativamente a vida selvagem. Em contrapartida, instalações de combustíveis fósseis geralmente ocupam uma área menor em relação à energia gerada, mantendo mais paisagens intactas. A demanda por materiais como lítio e cobalto, essenciais para tecnologias renováveis, também carrega desafios ambientais e sociais significativos, às vezes compensando os benefícios percebidos. Investir na limpeza dos combustíveis fósseis garante uma abordagem equilibrada, onde podemos manter a confiabilidade energética e a estabilidade econômica, ao mesmo tempo que fazemos uma transição incremental para práticas mais sustentáveis, sem rupturas ecológicas ou financeiras abruptas. Especialista em energias renováveis, você tem 1 minuto e meio para apresentar sua resposta aos argumentos do especialista em combustíveis fósseis. Seu tempo começa agora. Embora os combustíveis fósseis tenham atendido às demandas energéticas no passado, seu uso contínuo contribui significativamente para as mudanças climáticas, um problema que exige ação imediata, não adaptações incrementais. As promessas de tecnologias como carvão limpo e CCS, embora promissoras, ainda não são viáveis em escala necessária e continuam desviando atenção e recursos de soluções renováveis comprovadas. Além disso, o potencial de perturbação de habitats pelas renováveis
está sendo tratado por meio de um planejamento cuidadoso de locais e avanços tecnológicos, como turbinas eólicas offshore e painéis solares flutuantes. Com relação aos materiais utilizados nas renováveis, esforços da indústria já estão em andamento para desenvolver práticas de mineração sustentáveis e iniciativas de reciclagem para mitigar esses impactos. A transição para a energia renovável não visa apenas reduzir emissões, mas também transformar os sistemas energéticos em modelos sustentáveis que promovem a saúde ambiental a longo prazo. Ao priorizar a eficiência energética e investir em renováveis, criamos sistemas de energia mais limpos e resilientes que preservam os ecossistemas enquanto garantem um fornecimento confiável de energia, caminhando para um futuro verdadeiramente sustentável. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua resposta. Isso conclui a discussão sobre impacto ambiental, emissões versus uso de terras e recursos. Agora passaremos para o próximo tema: implicações geopolíticas, independência energética versus controle de recursos. Para iniciar esta rodada, ouviremos o especialista em combustíveis fósseis. Você tem 1 minuto e meio para apresentar sua perspectiva. Seu tempo começa agora. Os combustíveis fósseis desempenham um papel crucial na manutenção da estabilidade geopolítica e da independência energética. Muitos países possuem reservas significativas e infraestruturas consolidadas para carvão, petróleo e gás natural, que fornecem fontes de energia confiáveis, menos suscetíveis à volatilidade dos mercados globais em comparação com os recursos raros necessários para tecnologias renováveis. O controle sobre recursos fósseis permite que países exerçam considerável influência no cenário global, fortalecendo sua segurança nacional por meio da autossuficiência energética. Além disso, os combustíveis fósseis sustentam diversas relações comerciais internacionais de energia, facilitando cooperações globais e parcerias econômicas. Uma transição muito rápida para renováveis pode concentrar ainda mais o controle de recursos, já que a extração de materiais raros usados nas tecnologias renováveis é dominada por poucos países, potencialmente aumentando as tensões geopolíticas. Os avanços atuais em tecnologias mais limpas para combustíveis fósseis oferecem uma abordagem equilibrada, garantindo independência energética enquanto gerenciam impactos ambientais, permitindo que os países se adaptem estrategicamente às mudanças nos cenários energéticos. Ao aproveitar os ativos de combustíveis fósseis existentes em paralelo à integração de renováveis, as nações podem manter influência e estabilidade geopolítica enquanto fazem a transição para práticas mais sustentáveis. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua perspectiva sobre as implicações geopolíticas das fontes de energia. Agora vamos ouvir o especialista em energias renováveis para sua resposta. Você tem 1 minuto e meio para apresentar seu argumento sobre independência energética e controle de recursos. O palco é seu. A energia renovável oferece um caminho transformador para alcançar a verdadeira independência energética global. Diferentemente dos combustíveis fósseis, que estão concentrados em regiões específicas, as renováveis utilizam recursos abundantes como luz solar, vento e água, disponíveis em diversas geografias. Essa descentralização reduz a dependência de mercados de combustíveis fósseis voláteis e frequentemente sensíveis geopoliticamente, diminuindo conflitos energéticos e promovendo estabilidade. Além disso, os benefícios tecnológicos e econômicos das renováveis capacitam as nações a fortalecerem sua segurança energética ao desenvolverem recursos e infraestruturas locais, gerando empregos e aumentando a resiliência econômica. Embora a extração de materiais raros represente desafios, a indústria de renováveis está inovando para reduzir essa dependência por meio de reciclagem e uso de materiais alternativos, diminuindo os riscos de concentração geopolítica. Ao adotar uma transição para as renováveis, os países podem se libertar da influência geopolítica de estados ricos em combustíveis fósseis, fomentando um cenário energético global cooperativo baseado em recursos sustentáveis e amplamente disponíveis. Essa mudança estratégica aprimora a segurança nacional e a colaboração internacional, garantindo futuros energéticos estáveis sem a dependência de combustíveis fósseis. O especialista em energias renováveis apresentou sua perspectiva sobre as implicações geopolíticas das energias renováveis.
Agora, vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua réplica. Você tem 1 minuto e meio. O palco é seu. Embora a visão de independência energética global por meio das renováveis seja ambiciosa, enfrenta desafios críticos de escala e implementação. Os combustíveis fósseis têm historicamente proporcionado estabilidade geopolítica ao equipar os países com sistemas energéticos e redes comerciais consolidadas. Essa infraestrutura existente apoia a segurança nacional e mantém a independência energética sem as preocupações de dependência geopolítica de recursos raros, controlados por poucos países. A transição rápida para renováveis, apesar dos avanços tecnológicos, traz riscos de desequilíbrios econômicos e de recursos, potencialmente agravando desigualdades globais. Além disso, a pegada geopolítica dos combustíveis fósseis promove parcerias internacionais robustas e diversas, essenciais para a interdependência econômica global e cooperação. Ademais, o investimento contínuo em tecnologias de combustíveis fósseis como captura de carbono pode mitigar os impactos ambientais enquanto oferece uma fonte de energia confiável. Uma abordagem estratégica que combina o uso de combustíveis fósseis mais limpos com a integração gradual de renováveis garante transições energéticas estáveis e sustenta o equilíbrio geopolítico, mantendo a segurança energética global em meio aos desafios evolutivos. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por sua réplica. Agora, especialista em energias renováveis, você tem 1 minuto e meio para apresentar sua resposta aos pontos levantados. Seu tempo começa agora. A transição para a energia renovável significa redefinir e aprimorar a independência energética, a sustentabilidade e o equilíbrio geopolítico. As renováveis utilizam recursos abundantes e universais, como vento, sol e água, reduzindo a dependência de qualquer recurso ou país específico. Isso diminui a vulnerabilidade a choques globais de fornecimento energético relacionados à volatilidade dos combustíveis fósseis e às tensões geopolíticas. Embora escalar as renováveis apresente desafios, o progresso tecnológico em armazenamento de energia, infraestrutura de redes e eficiência de recursos está rapidamente enfrentando essas questões. Instalações locais de renováveis promovem autonomia energética e reduzem a dependência de importações, promovendo equidade ao capacitar economias emergentes para aproveitar seus próprios recursos energéticos. Além disso, o foco nos combustíveis fósseis ignora seus riscos ambientais inerentes e sua natureza finita. Investir em renováveis, combinado com tecnologias inovadoras e reciclagem, pode diversificar a dependência global de recursos, afastando-se dos combustíveis fósseis e pavimentando o caminho para relacionamentos energéticos internacionais mais cooperativos. Essa transição verde não só garante estabilidade geopolítica a longo prazo, mas também alinha os interesses globais na mitigação das mudanças climáticas e no fortalecimento da resiliência econômica. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua resposta detalhada. Agora, especialista em combustíveis fósseis, você tem 1 minuto e meio para sua réplica final sobre este tema. O palco é seu. Embora o apelo da energia renovável e sua promessa de acessibilidade de recursos seja claro, o cenário energético global atual ainda depende fortemente da estabilidade e da infraestrutura fornecidas pelos combustíveis fósseis. Esses recursos tradicionais foram centrais para o estabelecimento de fortes laços internacionais e integração econômica, facilitando a estabilidade geopolítica e redes comerciais construídas ao longo de décadas. A transição para um sistema totalmente renovável não está isenta de obstáculos, incluindo a escassez atual e a concentração geopolítica de materiais essenciais, como metais raros, que são vitais para a fabricação de tecnologias renováveis. Isso pode transferir tensões geopolíticas dos combustíveis fósseis para esses novos recursos, impactando a segurança energética. Além disso, os combustíveis fósseis fornecem a base para a segurança energética e o crescimento econômico em todo o mundo, com investimentos significativos já feitos em infraestrutura de extração, refino e distribuição. Esses recursos oferecem independência energética a muitos países, atualmente incapazes de fazer uma transição total para opções renováveis, devido a limitações econômicas ou tecnológicas. Uma estratégia energética equilibrada, integrando tanto soluções mais limpas para combustíveis fósseis quanto renováveis,
é vital para garantir a confiabilidade energética e a estabilidade geopolítica, sem arriscar desequilíbrios econômicos e de recursos durante o período de transição. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por suas considerações finais sobre as implicações geopolíticas. Isso conclui o debate sobre implicações geopolíticas, independência energética versus controle de recursos. Passaremos agora para o próximo tema: metas climáticas. Como alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Para abrir a primeira rodada desta discussão, ouviremos o especialista em energias renováveis. Você tem 1 minuto e meio, e seu tempo começa agora. Alcançar a neutralidade de carbono até 2050 é um objetivo crítico, e a energia renovável é indispensável nesse esforço. Fontes como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica produzem energia limpa com pouca ou nenhuma pegada de carbono, sendo cruciais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em escala global. A rápida redução nos custos dessas tecnologias acelera sua adoção, tornando-as economicamente viáveis em larga escala. A transição para as renováveis também impulsiona a inovação, resultando em sistemas mais eficientes e tecnologias neutras em carbono. Medidas de eficiência energética combinadas com renováveis ajudam indústrias, residências e setores de transporte a cortar drasticamente suas emissões, alinhando-se às metas de neutralidade de carbono. Além disso, as renováveis facilitam a eletrificação desses setores, eliminando processos intensivos em carbono. Um compromisso com a energia renovável catalisa a colaboração internacional para o desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias, promovendo avanços globais rumo à neutralidade de carbono. Políticas que incentivam o desenvolvimento de renováveis, como precificação de carbono e investimentos em infraestrutura, são essenciais. Ao priorizar as renováveis, não apenas visamos a redução de emissões, mas também construímos sistemas de energia resilientes e sustentáveis que suportam a saúde ecológica e econômica a longo prazo. Essa transformação é vital para cumprir os compromissos climáticos globais e assegurar um planeta habitável. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua declaração inicial sobre como alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Agora, vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para sua resposta. Você tem 1 minuto e meio. O palco é seu. Embora alcançar a neutralidade de carbono até 2050 seja vital, é importante reconhecer o papel dos combustíveis fósseis em proporcionar uma transição equilibrada. Atualmente, os combustíveis fósseis sustentam as necessidades energéticas básicas com energia confiável e escalável, essencial para a estabilidade econômica. Avanços tecnológicos, incluindo captura e armazenamento de carbono, CCS, apresentam caminhos viáveis para reduzir significativamente as emissões associadas ao uso de combustíveis fósseis. Os custos econômicos de uma transição completa para renováveis são desafiadores, particularmente para nações em desenvolvimento que dependem de combustíveis fósseis acessíveis para sustentar seu crescimento e desenvolvimento. Uma abordagem equilibrada, incorporando tecnologias de baixo carbono para combustíveis fósseis, pode mitigar pressões financeiras enquanto mantém a confiabilidade energética. Além disso, já foram feitos investimentos significativos em infraestrutura de combustíveis fósseis em todo o mundo. Aproveitar esses ativos enquanto integramos gradualmente soluções renováveis e aprimoramos as tecnologias de emissões permitirá um caminho sustentável e economicamente viável para a neutralidade de carbono. A combinação de tecnologias mais limpas para combustíveis fósseis, com a expansão das renováveis, fornece um roteiro estratégico e realista para alcançar as metas climáticas sem comprometer as necessidades globais de energia ou o crescimento econômico. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por delinear sua perspectiva sobre como alcançar a neutralidade de carbono. Especialista em energias renováveis, agora você tem 1 minuto e meio para sua réplica. O palco é seu. A transição para a energia renovável é fundamental para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Embora os combustíveis fósseis tenham desempenhado um papel histórico, sua viabilidade futura é limitada por suas emissões inerentes e riscos ambientais. Investimentos em captura e armazenamento de carbono, CCS, ainda são especulativos e não escaláveis economicamente para o impacto necessário.
A redução dos custos das renováveis, juntamente com avanços em armazenamento de energia e infraestrutura de redes, oferece um caminho mais confiável para atender às demandas energéticas de forma sustentável. Para os países em desenvolvimento, as renováveis representam uma solução de energia descentralizada e cada vez mais acessível. Tecnologias como solar e eólica, suportadas por instalações locais, oferecem oportunidades de independência energética, crescimento econômico e criação de empregos, sem os custos crescentes da volatilidade dos combustíveis fósseis. Políticas globais e apoio financeiro podem facilitar essa transição, garantindo que regiões dependentes de combustíveis fósseis não sejam deixadas para trás. Redirecionar investimentos de infraestruturas fósseis para renováveis acelera a inovação e adaptação, cruciais para atingir as metas climáticas. Ao focar nas renováveis, alinhamos o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos riscos climáticos, promovendo a estabilidade econômica e resiliência ecológica. Obrigado, especialista em energias renováveis, por sua resposta. Agora, vamos ouvir o especialista em combustíveis fósseis para suas considerações finais sobre como alcançar a neutralidade de carbono até 2050. O palco é seu. Alcançar a neutralidade de carbono até 2050 exige uma abordagem pragmática que inclua os combustíveis fósseis como parte da solução. Embora as renováveis sejam importantes, a dependência total delas ainda não é viável, particularmente em termos de confiabilidade energética e acessibilidade para todas as economias. Os combustíveis fósseis continuam a desempenhar um papel crucial em garantir um fornecimento energético estável, especialmente durante a intermitência das renováveis. Avanços tecnológicos como captura e armazenamento de carbono, CCS, oferecem caminhos promissores para reduzir significativamente as emissões associadas aos combustíveis fósseis, criando uma ponte transicional para um futuro de baixo carbono. Essas tecnologias podem ser desenvolvidas juntamente com as renováveis, proporcionando um sistema energético diversificado e resiliente. Além disso, uma transição muito rápida dos combustíveis fósseis pode levar a instabilidades econômicas, particularmente em regiões altamente dependentes dessas indústrias. Uma estratégia equilibrada que aproveite a infraestrutura existente de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que impulsiona tecnologias de energia limpa, ajuda a gerenciar os impactos econômicos enquanto avançamos para as metas climáticas. Ao integrar aplicações mais limpas para combustíveis fósseis, juntamente com a expansão das renováveis, podemos alcançar um caminho mais estável e economicamente viável para a neutralidade de carbono até 2050. Obrigado, especialista em combustíveis fósseis, por compartilhar suas considerações finais sobre este tema crítico. Agora, vamos ouvir o especialista em energias renováveis para sua resposta final aos pontos levantados. Você tem 1 minuto e meio, o palco é seu. Alcançar a neutralidade de carbono até 2050 depende criticamente de acelerar a transição para energias renováveis, reduzindo nossa dependência de combustíveis fósseis. Embora os combustíveis fósseis possam oferecer estabilidade temporária, seus custos ambientais e sua natureza finita destacam a urgência de investir em soluções renováveis escaláveis, como solar, eólica e hidrelétrica. Avanços em armazenamento de energia e inovações em redes estão rapidamente abordando os problemas de intermitência, tornando as renováveis cada vez mais confiáveis e acessíveis. A captura e armazenamento de carbono, embora promissora, continua cara e limitada em eficácia em grande escala. Por outro lado, as renováveis não apenas reduzem emissões, mas também estimulam o crescimento econômico, especialmente em regiões em desenvolvimento, promovendo independência energética local e criação de empregos. Uma transição rápida não é apenas viável, mas essencial, com incentivos globais garantindo que regiões dependentes de combustíveis fósseis sejam apoiadas na mudança para renováveis. Ao priorizar a energia renovável, criamos uma infraestrutura energética sustentável e resiliente que atende às demandas futuras e apoia firmemente a neutralidade de carbono até 2050. Essa estratégia não apenas enfrenta as mudanças climáticas, mas também capacita economias a prosperar de forma sustentável. Obrigado, especialista em energias renováveis, por suas considerações finais. Isso marca o fim de nosso último tema,
metas climáticas, como alcançar a neutralidade de carbono até 2050, bem como o encerramento de todo o debate sobre mudança climática, energia renovável versus combustíveis fósseis. Ao longo deste debate instigante e cheio de reflexões, os seguintes temas foram discutidos: viabilidade econômica, confiabilidade energética, impacto ambiental, implicações geopolíticas e metas climáticas. Ambos os lados destacaram as vantagens e desvantagens de suas respectivas fontes de energia. E aqui está um resumo das posições apresentadas, começando pelos pontos fortes da energia renovável. O especialista em energias renováveis enfatizou a significativa redução nas emissões de gases de efeito estufa proporcionada por fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica. Essas tecnologias estão se tornando rapidamente mais acessíveis e escaláveis, contribuindo para a independência energética global e o acesso equitativo aos recursos energéticos. A energia renovável está alinhada às metas climáticas de longo prazo, minimizando impactos ambientais e promovendo o crescimento econômico sustentável. Por outro lado, as desvantagens incluem a intermitência das fontes renováveis e a necessidade atual de avanços no armazenamento de energia e na infraestrutura de redes para garantir a confiabilidade. Além disso, a extração de materiais usados nas tecnologias renováveis apresenta preocupações ambientais e sociais potenciais. Agora, vejamos os pontos fortes dos combustíveis fósseis. O especialista em combustíveis fósseis destacou a confiabilidade atual e a alta densidade energética dos combustíveis fósseis, que fornecem um suprimento energético estável, vital para a estabilidade econômica. Os combustíveis fósseis sustentam infraestruturas já desenvolvidas e contribuem significativamente para a estabilidade geopolítica. Avanços em tecnologias como captura de carbono podem potencialmente reduzir emissões, ajudando em estratégias de transição para energia mais limpa. No entanto, as desvantagens dos combustíveis fósseis incluem sua contribuição significativa para as emissões de carbono e as mudanças climáticas. Além disso, a dependência de recursos fósseis finitos pode apresentar preocupações de sustentabilidade a longo prazo. O desafio econômico de transitar regiões fortemente dependentes das indústrias de combustíveis fósseis também persiste. Agradecemos a ambos os participantes, o especialista em energias renováveis e o especialista em combustíveis fósseis, por compartilharem suas ideias e participarem deste debate animado. E agradecemos ao nosso público por se juntar a nós hoje. Convidamos você a refletir sobre a seguinte pergunta: à medida que buscamos um futuro sustentável, como as sociedades devem equilibrar as necessidades energéticas imediatas com as responsabilidades ambientais de longo prazo? Incentivamos você a compartilhar seus pensamentos e comentários. Curtam e se inscrevam para mais debates sobre temas interessantes.